Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com a professora Silvia Alencar, especialista em astrofísica estelar. Silvia, nós terminamos o primeiro bloco, você estava falando sobre o projeto internacional Matisse, né? E formado por vários cientistas de nacionalidades distintas, né? Você estava falando, inclusive, um pouco da logística de como acontece isso, né? Vocês estando cada um no seu país e com reuniões pela internet, não é isso? Eu queria que você me dissesse o seguinte, vocês do projeto Matisse são os cientistas responsáveis pela descoberta desse mais jovem planeta, né? O V830 Tau B, né? Fora do Sistema Solar. Queria que você me dissesse o porquê desse nome, porque nós leigos estamos acostumados com nomes mais simples, né? Júpiter, Marte, Saturno, Terra. E qual que é o sentido desse nome? Por que ele foi batizado assim, esse planeta? Planetas que são encontrados fora do Sistema Solar, eles ganham o nome da estrela em torno da qual eles estão orbitando, como o primeiro planeta que é encontrado com um B. Se encontra em torno da mesma estrela um segundo planeta, C, D, E. Então, sim. A estrela em torno da qual esse planeta foi encontrado é a estrela variável, o V, número 830, da constelação de Touro. Então, ela chama V830 Tauri. Aí o planeta é o nome da estrela com um B no final. Aconteceu uma vez da União Astronômica Internacional propor para a comunidade em geral batizar alguns desses planetas fora do Sistema Solar que foram descobertos. E aí teve propostas e votações e alguns foram batizados. Então já tem alguns batizados com nomes mais assim, simples, né? Mais simples. Mas esse aí, por enquanto, ele tem esse nome mesmo, não tem muito jeito. E essa descoberta de vocês, inclusive, foi publicada na revista Nature, né? Que é uma das revistas científicas mais renomadas e respeitadas do mundo, não é? E vocês também trabalharam em conjunto, os cientistas do projeto. Eu queria saber como é que foi desenvolvido esse trabalho, não é? Vocês estavam juntos o tempo todo, ou cada um no seu país? Vocês utilizaram equipamentos específicos, alguma técnica nova? Enfim, como é que aconteceu esse projeto? A gente, na maioria do tempo, trabalha cada um no seu país mesmo, porque é cada um de um canto. Não, mas a gente tenta encontrar uma vez por ano, a gente conversa, troca muita informação, textos escritos e resultados de análise dos dados pela internet, e é desse jeito que funciona mesmo. E nesses encontros que a gente faz, a gente tenta um pouco planejar o futuro, assim, o que a gente quer fazer daqui para frente, o que a gente já obteve, onde a gente quer chegar, coisas assim. Sim. A gente usou um telescópio que chama CFHT, Canadá, França, Hawaii. É um telescópio no Canadá, da França e do Havaí, que fica no Havaí, que é um lugar muito bom para astronomia, para você colocar um telescópio. E a gente usou um instrumento específico. E parece que ele fica dentro de um vulcão, né? Tudo no Havaí extinto. É vulcão, porque o Havaí é uma ilha vulcânica, então qualquer montanha no Havaí é um vulcão, ou ativo ou extinto, né? Mas é um vulcão. Na verdade, a astronomia procura lugares secos, altos e longe de cidade, para colocar bons telescópios, porque quanto mais alto, menos atmosfera a gente já tem, quanto mais seco, mais noites de observação disponíveis você vai ter ao longo do ano, e longe de cidade você evita poluição luminosa. Então, o Havaí é um lugar privilegiado nesse sentido, o Chile, no deserto do Atacama, também é outro lugar muito privilegiado. Então, tem uns lugares privilegiados no mundo, assim, para colocar grandes telescópios. E vocês escolheram lá? O telescópio já estava lá, né? A gente usa lá um instrumento que chama Espadon, que é um espectropolarímetro. O que ele faz? A luz da estrela chega no telescópio e vai passar por esse instrumento. A gente vai observar várias características da luz, como é que ela varia em frequência e em polarização. A variação em frequência vai permitir a gente mapear as manchas na superfície da estrela. A variação em polarização permite a gente mapear o campo magnético. Então, a gente usa esse instrumento para poder analisar a luz que vem da estrela, que a informação que a gente tem é essa, é da luz mesmo que vem da estrela. A gente tem que achar técnicas diferentes para extrair informação dessa luz. E quanto tempo de observação do céu para poder chegar à descoberta desse planeta? Bom, o projeto Matisse, a gente observa em média 2 semanas cada estrela. Mas essa estrela especificamente, quando a gente fez as nossas 2 semanas, as 2 semanas são suficientes para você fazer um mapeamento de mancha e campo magnético. Certo. Porque o período de rotação delas é da faixa de 4 a 8 dias, então a gente cobre mais do que 2 períodos de rotação e consegue fazer o nosso mapeamento básico. Essa estrela, quando a gente fez esse mapeamento básico, a gente viu que tinha desvios nessa velocidade radial, tinha desvios
muito maiores do que a nossa barra de erro na velocidade radial. Então a gente ficou assim, ué, tem uma coisa diferente aqui, né? Tem uma coisa que está diferente. A gente já estava sabendo que podia, a gente tinha capacidade técnica para achar planeta. Então, para todas que a gente observava, a gente verificava se estava dentro, se os desvios em velocidade estavam dentro da barra de erro ou não. Para essa não estava. Tinha uns 4 ou 5 pontos desses 16, digamos. A gente observa uma vez por noite. Então, 14 a 16 pontos por estrela, tinha uns 4 ou 5 que desviavam, além do que a gente esperava. Aí, a gente viu que tinha possibilidade de ter algo aí. Aí, a gente usou 40 dias de telescópio para observar por mais tempo, para conseguir ver se essa variação era uma variação periódica, se ela se repetia sempre do mesmo jeito, ou se era só assim, aconteceu uma erupção na estrela, alguma coisa, um fenômeno que não é periódico, né? Sim. Então, aí a gente investiu o nosso tempo de telescópio nessa estrela por mais tempo para poder justamente verificar a origem dessa disparidade que a gente tinha observado. Então, no final das contas, a gente ficou quase 40 dias para poder ter certeza, para poder confirmar que existia um planeta, que essa variação era devida a um planeta. E quais são as características desse planeta, né? Assim, qual que é a localização dele, qual a distância da Terra, temperatura, enfim. Então, a gente chama ele de um Júpiter quente, não é à toa. Então, é um planeta de massa, né? Se eu colocar na balança, vai dar mais ou menos o mesmo peso ali, massa tipo Júpiter, 0,7 massa de Júpiter, quase uma massa de Júpiter. E Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. Do nosso Júpiter, né? Então, é quase do tamanho de Júpiter, mas ele está 20 vezes mais próximo da estrela dele do que a Terra está do Sol. Então, ele está, tipo assim, bem dentro da órbita do nosso Mercúrio, né? Então, ele está pertinho da estrela dele, bem pertinho da estrela dele. Então, isso é diferente em relação a gente. Na verdade, desses 3.000 planetas fora do Sistema Solar que foram descobertos, tem todas as arquiteturas que você puder imaginar. Imagina, mas assim, a diversidade. A gente imagina assim, planetas rochosos próximos da estrela, planetas gasosos longe da estrela, que é a nossa arquitetura, né, do nosso Sistema Solar. Mas, na verdade, tem de tudo por aí. Você tem planeta gasoso perto da estrela, você tem planeta rochoso em várias posições também. Então, tem um pouco de tudo por aí afora. E essa é uma das configurações possíveis, um Júpiter muito próximo da estrela. E esse planeta novo, ele está mais ou menos 430 anos-luz da Terra, Isso. Né? Nossa, é uma distância imensa, nem impensável, né? É imenso pra gente, né? Mas assim, o tamanho da galáxia tá na nossa região, assim, da galáxia. Mas é longe. Silvia, agora eu queria aproveitar um pouco essa nossa conversa para trazê-la um pouco mais para a sua realidade da UFMG, né? Nós já falamos assim da sua atividade como pesquisadora, mas além de pesquisadora, você também atua na UFMG em várias atividades, né? Você é professora de alguns cursos, é subcoordenadora da pós-graduação em física e também orienta estudos científicos de vários dos jovens, né, que estão estudando lá. A minha pergunta como é que você, com essa sua experiência acadêmica, como é que você avalia o interesse dos jovens hoje pela pesquisa científica aqui no Brasil? Não é? E nós somos um país bem ranqueado entre os que mais pesquisam cientificamente? Bom, eu acho que assim, o jovem tem interesse por ciência. Eu acho que você pega crianças e adolescentes assim, de 10, 14 anos e começa a falar para eles de ciência, eles têm muito interesse, eles têm muita curiosidade. O que eu acho é que é mal trabalhado nas escolas a carreira científica. Então, as pessoas às vezes não sabem mesmo o que é ser um cientista, o que é o dia a dia, será que é isso que eu vou gostar, será que... Porque a ideia de aprender, e de aprender coisas curiosas, e de descobrir coisas que ninguém sabe, isso tem um apelo enorme na juventude, eu acho. Mas eu acho que os adolescentes nem sempre percebem o que é uma carreira científica, a possibilidade que tem, e então acaba se perdendo. Então, pouca gente, né, muitas vezes a concorrência para os cursos que vão levar a carreiras acadêmicas de maneira mais clara, porque isso pode ser acadêmico, na verdade, em qualquer área, mas física, química, biologia, são cursos que levam, em geral, a carreiras acadêmicas, assim, de maneira mais abrangente. Ela ainda a concorrência é muito menor do que engenharias e medicinas e tal. Sim. Mas eu acho que um pouco é pela falta de conhecimento mesmo. As pessoas não conhecem muitos cientistas, não sabem como é o dia a dia, não sabem se vão gostar desse dia a dia. Então, nós teríamos que ter mais familiaridade com essa área para poder fazer as opções, né? Se fosse o caso. Tem também o fato de que no Brasil a maioria dos cientistas também a maioria também é professor. Então nem todo mundo quer uma carreira de professor. Tem gente que não acha interessante pela razão que for. Mas então assim,
está um pouco junto. A gente tem muito poucos centros de pesquisa onde a pessoa só faz pesquisa e não dá aula. Entendi. Eu, em particular, adoro dar aula. Então, assim, eu acho que é bom, para mim é bom, assim, é uma coisa que complementa. E o Brasil é bem ranqueado nesse universo dos países que pesquisam cientificamente? O Brasil subiu muito nos rankings na última década, digamos assim, porque teve muito investimento em ciência e tecnologia aqui. Então, a gente deu um salto de quantidade, certamente quantidade de publicação. Precisa investir mais para esse salto também significar um salto em qualidade em todas as áreas. Mas, assim, tem alguns centros de grande excelência nas universidades públicas, nos centros de pesquisa públicos também, onde está a maior parte dos cientistas de qualidade no país. Mas a gente formou muita gente nesses últimos anos. Então, tem muito mais doutores no Brasil do que tinha antes, e esses doutores estão sendo absorvidos, aí, às vezes por centros grandes, às vezes por centros menores, e o investimento que foi feito neles, ele só tem sentido se continuar. Sim, porque verdade. aí a gente tem chance de realmente dar um salto do ponto de vista de quantidade e qualidade da pesquisa no Brasil. Então, o Brasil melhorou, ainda não está super bem colocado, mas eu acho que está no caminho certo. E a gente espera assim, que o investimento em ciência e tecnologia que foi feito continue sendo feito, porque é um investimento de longo prazo. A gente não consegue fazer melhorias em educação em geral com investimento de curto prazo. Tem que ser realmente também para não interromper esse avanço que aconteceu nesse Tem período. muita gente né? capacitada, disponível no mercado. Então, isso é muito bom. Querida, vamos interromper mais uma vez a nossa conversa para um breve intervalo, mas não saiam daí, que nós temos ainda muita coisa interessante para conversar com a Sílvia sobre essa questão da física, mas também sobre questões pessoais interessantíssimas que ela vai contar para a gente, tá? Então não saiam daí, a gente volta já já.